Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã. Infelizmente, para falar de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A. E é aquele tipo de derrota porque machuca, que o Vasco, logo no início do jogo, você já sabe que não vai dar. Aliás, jogar em Itaquera há anos, mais de uma década, nunca dá. Então a gente precisa entender o cenário, o que está acontecendo e como o Vasco em algum momento vai poder reverter isso. Será que o Carille é culpado de tudo? Será que é só trocar o Carille e está resolvido? Enfim, eu vejo que ele é culpado em vários momentos. Agora, erros individuais matam qualquer trabalho tático. Isso desde que a bola é redonda e desde que a bola existe. E antes da vinheta, eu quero dar um recado para você aqui do Jean Reversê, corretor de imóveis de Santa Catarina. Um cara que eu conheço. Ele é responsável aí pelos melhores imóveis de Penha, Pissarras, Barra Velha, Balneário Camboriú, Itapema, enfim, esse litoral de Santa Catarina que é fantástico. Você que está pensando aí em investir no litoral de Santa Catarina, você que está pensando em morar no litoral de Santa Catarina, ou melhor, você que é corretor de qualquer lugar do Brasil e tem alguém que quer investir, passa aí o QR Code, chama o Jean para a resenha, que eu tenho certeza que ele vai apresentar as melhores oportunidades do litoral catarinense. Todas essas cidades que eu citei. Vou dar um exemplo para vocês. Penha é a cidade do Beto Carreiro. Ou seja, não tem como você não adquirir um apartamento em Penha e ter a locação garantida praticamente por o ano inteiro. Então, não tem como errar. Chama o Jean que ele vai apresentar a melhor proposta, eu não tenho dúvida nenhuma. Depois da vinheta eu volto, falando muito desse Corinthians e Vasco e de tudo aquilo que eu observei na noite de ontem. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, seria muito simples e fácil eu abrir esse Faísca Tá Onde hoje aqui, pedindo a saída do Carille. Porque a massa, o torcedor, não gostou da indicação do Carille desde que o Vasco anunciou ele. Só para a gente fazer um histórico aqui rapidinho, a gente não pode esquecer que o Vasco passou uma semana negociando com o Renato Gaúcho, que é um treinador que gosta de um modelo de jogo, e depois da negativa, em um dia fechou com o Fábio Carille. E começamos a procurar entender como que era o trabalho do Fábio Carille lá no Santos. Porque é o seguinte, torcedor. Ano passado, ele disputou 2 competições pelo Santos, porque o Santos não jogou a Copa do Brasil, não jogou a Sul-Americana e não jogou a Libertadores. O Santos estava no Campeonato Paulista e o Santos estava no Campeonato Brasileiro da Série B. No Campeonato Paulista, o Carille foi vice-campeão, ou seja, deixou para trás São Paulo e Corinthians com um elenco de Série B. Na Série B, subiu faltando 3 rodadas e foi campeão da Série B. E mesmo assim, saiu chutado de Santos. Essa é a palavra. Uma palavra até forte, mas o torcedor do Santos não suportava o Fábio Carille. E parece que essa herança que vem lá de Santos também já está impregnada no torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno não suporta o Fábio Carille. Toda e qualquer ação que ele faça está errado. Muitas dessas críticas que o torcedor vascaíno tem ao Fábio Carille, eu assino embaixo. Agora, eu também consigo enxergar que não é uma simples troca de treinador que vai resolver os problemas do Vasco. Enquanto o Vasco estiver errando tão individualmente como o Vasco vem errando, você pode trazer o Guardiola que o Vasco vai ter problemas. E só para contextualizar um pouquinho do que eu estou falando, torcedor, eu vou pedir para você dar uma olhada esses números que estão aí na tela. Se você olhar
esses números e você não assistiu o jogo, inclusive eu fiz essa provocação ontem à noite lá no pós-jogo do Atenção Vascaínos. O Vasco deu 10 chutes ao gol e a equipe do Corinthians 6. No alvo, no gol mesmo, 3-3. Você olha a precisão de passes, 87-88. Você vê troca de passes, cada um trocou mais de 400. Você vê escanteio, o Vasco teve 4 a favor, o Corinthians teve apenas 1. Você vê faltas, o Corinthians fez mais falta que o Vasco, 18-16. Ou seja, esses números frios não correspondem àquilo que foi a partida. A partida foi muito mais fácil para o Corinthians do que esses números aí acabam demonstrando. E aí vem a minha indagação e eu estou aqui para fazer você pensar, torcedor. Não estou aqui para vir fazer você concordar comigo. Dá uma olhada nessa escalação do Vasco de ontem à noite. Com exceção do Lloyd, todos os outros jogadores do Vasco foram titulares em algum momento esse ano. Vou começar pela linha defensiva. Léo Jardim, Puma, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Desses 5 jogadores, apenas o Puma não foi a linha de 4 que mais jogou na equipe do Vasco esse ano. Teve essa dupla de zaga e esse lateral esquerdo. No meio de campo, a escolha aí por Matheus Carvalho, por Jair e por Tietê, em determinado momento o torcedor cantava em verso e prosa que o meio de campo do Vasco titular teria que ser Paulinho, Jair e Tietê. Pois então, ontem tinha 2 desse em campo. A torcida do Vasco, não que se divide, mas muitos deles ficam naquela. Quem deve jogar? Coutinho, Payet, Coutinho e Payet. Ontem jogou Coutinho. O Ryan vinha sendo titular dessa equipe, jogando pela ponta. Ontem foi de centroavante. Então, apenas o Lloyd foi o cara que destoou de uma equipe que poderia, sim, apresentar um melhor futebol, que não foi o caso que o Vasco fez ontem à noite. O Vasco teve muita dificuldade do começo ao fim para mostrar um bom futebol. E ontem, se o Carille faz essas mudanças no início do jogo, o que mais me deixa triste é a demora para mexer. E a demora para mexer não é ontem, é sempre. O Carille é muito passivo na hora de fazer as substituições. Porque ontem o jogo estava 2-0 até no final. Ou seja, a partir da hora que o Vasco conseguisse fazer um gol, o Vasco entrava no jogo. Então é verdade que o início, a origem do terceiro gol do Vasco é um passe lindo do Nuno que acaba encontrando o Alex Teixeira na cara do gol e o Alex Teixeira infelizmente não tem competência para conferir, para marcar, para fazer o 2-1. Ali faltavam 5, 6 minutos, o Vasco voltava para o jogo e poderia acontecer absolutamente tudo. Claro que a normalidade era para o Corinthians carimbar essa vitória. Só que o Alex Teixeira não faz o gol, o Corinthians vai lá na frente e faz aquele gol naquela atrapalhada absurda. Aliás, atrapalhada é uma marca registrada do Vasco nos gols que ele toma. Nos 2 primeiros gols que definiram praticamente a partida, a ironia do futebol deixa claro que quem falha eram os 2 titulares dos jogadores de linha. O Piton deixa a bola quicar, pula para cá, pula para lá, o jogador do Corinthians coloca no pé do Carrídio, o Carrídio acha o Memphis lá no segundo pau, praticamente na entrada da área ali, entre o meio e o segundo pau, dá de peito e o Yuri Alberto não perdoa, faz 1-0 o Corinthians. No segundo gol, o Vasco está quase que com o controle do jogo naqueles 2, 3 minutos. E estava assim, se você ver o jogo novamente, você vai perceber que o Vasco estava ficando com a bola e estava querendo entrar no jogo. Aí o Jair erra um passe de 3, 4 metros, a bola pega na mão do jogador do Corinthians, tem árbitro que vai dar, tem árbitro que não vai dar, mas a questão é, para que forçar um passe desse por dentro com toda a equipe do Vasco no campo de ataque? Não era melhor tocar de lado e rodar essa bola? Passe por dentro para achar é quando você está em inferioridade no ataque que tem a movimentação de alguém. E vamos combinar que movimentação ofensiva dessa equipe do Vasco é difícil. E quando o Vasco perde uma bola no ataque que puxa contra-ataque, a recomposição do Vasco, isso não é ontem. Isso foi ontem, isso foi no mês de março, mês de fevereiro, mês de janeiro, mês de dezembro, isso é 2024, isso é 2023, isso é 2022. O Vasco monta elencos de jogadores com problemas físicos. O Vasco não consegue competir contra ninguém. Ontem, que o PH esteve fora, então, aí o único jogador capaz de competir, tanto que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, teve 10 recuperadas de bola, 10 interceptações o PH. O primeiro de todos os times da Série A. Se o Vasco tivesse a possibilidade de contar com mais 3, 4 PH na equipe. Um dia que nem ontem acaba se tornando uma presa muito fácil. Na coletiva, o Carille acabou deixando claro aí que o culpado é ele pelas escolhas e tudo mais. O fato é que
O Vasco na terça-feira enfrenta uma equipe fraca na Sul-Americana e tem a obrigação de vencer. Só que o Carille ele tá pendurado, ele fica pendurado a cada partida agora. Se ele ganhar na próxima terça-feira, a massa vai dizer que ele não fez mais do que a obrigação. E é obrigação sim, porque outro time é muito fraco. Aí ele tem um próximo jogo em casa contra o Sport que ele vai precisar vencer de qualquer maneira para continuar no cargo. Porque se ele ganha terça e empata no sábado, eu tenho certeza que a situação fica insustentável. E a direção, pelo amor de Deus, entrega aí do mercado interno pelo menos 2, 3 jogadores de velocidade para ele poder ter como ter o contra-ataque. Ontem, em várias oportunidades, o Payet pegava a bola, os jogadores do meio pegavam a bola e a gente não tem ninguém para atacar o espaço. Talvez o Vasco seja a única equipe de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro que não tem jogadores que possam atacar espaço. Beleza, galera? Essa foi a minha resenha de por aqui. Gostou do Faísca? Não gostou? Deixa o recado aí embaixo e vamos torcer para que o Carille consiga dar a volta por cima. E se quem comanda o Vasco tem a convicção que não vai conseguir, interrompa o trabalho já e já busque alguém que possa tocar esse resto de ano que tem pela frente, né? Que não é bem resto, tem muita coisa na frente para a gente jogar esse ano. Valeu, galera. Abraço, tamo junto e a gente se encontra aqui na programação do Atenção Vascaínos. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!